vou fazer análise jurídica de um contrato internacional de publicidade com a Amazon e ela vai servir para praticamente qualquer contrato internacional que você precise assinar como empreendedor. Sabe quando você entra numa página na internet e clica ali, eu concordo? Pois é, se você não lê, você está assumindo uma série de riscos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo como você pode fazer para não comprar gato por lebre. Porque existe uma série de empresas internacionais que simplesmente traduzem a primeira página para o português e aí você acha que aquela é uma empresa que está aqui no Brasil e depois você descobre quando dá problema, quando não consegue cancelar o seu cartão de crédito, aí você descobre que a empresa fica em outro país e o problema está feito. Então, a minuta que eu estou vendo aqui... e antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Gisele Blankenstein, eu trabalho com contratos há mais de 20 anos e o que eu vou tentar reproduzir aqui no vídeo é o que seria um bate-papo sobre uma determinada minuta que nós poderíamos fazer por videoconferência ou numa reunião presencial. Então, a minuta que eu estou vendo é o Amazon Advertising Agreement de 14 de dezembro de 2022. E a primeira informação que me chama a atenção aqui é que eles falam que a qualquer momento eles podem mudar as regras do jogo. Então, se você está concordando em assinar um contrato que a qualquer momento a outra parte pode mudar e ela não precisa te avisar que mudou, é importante duas coisas. Primeiro, que você não crie um modelo de negócio que te deixe refém desse contrato, porque a qualquer momento ele pode mudar. Então, você pode ficar meses, anos performando bem e de uma hora para outra parar de ter resultado. E aí você vai fazer o quê? Não dá para esperar parar de ter resultado para ter um plano B. Então, se você vai assumir que vai fazer publicidade dos seus produtos vendidos na Amazon, ali dentro da Amazon, vale a pena pensar outras formas, outros canais de venda para não ficar refém deles. E, paralelo a esse cuidado, é importante ter uma estrutura mínima de monitoramento do que está acontecendo. Porque se você deixar para esperar o resultado negativo para se dar conta do que não está funcionando, o prejuízo vai ser muito maior. E aqui você vai ver no decorrer do contrato que não vai ter o que fazer. Então, essa é a primeira observação. Quando você assina um contrato, quais são as regras se eu precisar mudar de ideia? Aqui você só tem duas opções, ou você cai fora ou você aceita o que a Amazon está fazendo. E para você ter certeza de que o que está valendo foi o que você leu lá no início, tem essa questão da data. Então, a minha sugestão, mesmo que você não queira ler o contrato, copia o texto inteiro que você está concordando, que você está assinando e deixa organizado numa pasta. Você não leu, mas pelo menos você tem o texto base com o qual você concordou, até para tirar dúvidas depois. Se num segundo momento tiver problema, aí você tem que entrar no site da Amazon ou no site que você contratou e ver se ainda é este contrato que está em vigor. Por exemplo, com certeza a maioria das pessoas começou a anunciar na Amazon antes do dia 14 de dezembro. Essas pessoas assinaram um outro contrato.
Agora, o que vale é esse aqui. Exatamente o que mudou, eu perdi esse histórico. Eu não sei o que existia antes de 14 de dezembro de 2022. Então, se alguma disposição aqui prejudicou a empresa que anunciou antes, não tem muito que o jurídico fazer, porque a única informação que ele tem é do contrato atual. Por isso é importante manter o histórico e não sair assinando e ficar sem documentação do que foi assinado. A segunda informação importante aqui é na cláusula segunda, item D, que são as atividades proibidas. Se o seu público for infantil ou for adolescente, existem restrições para publicidade. E aqui é interessante, porque para o Brasil, eles consideram que a restrição é para menos de 12 anos. Então, se o seu público for para criança com menos de 12 anos, você não pode anunciar. A regra no mundo todo é 13 anos. Para a Europa e para o Reino Unido é 16 anos e para a Turquia é 18 anos. Quando um contrato tem esse tipo de detalhe, mostrando que a regra é diferente para diferentes países, isso dá uma segurança maior, principalmente se o Brasil for citado, porque indica que em algum momento a empresa pegou o seu contrato internacional e levou para apreciação de um escritório jurídico brasileiro, que fez essas observações, essas ressalvas. Da mesma forma, se algum dia você quiser vender um produto ou serviço para o exterior, foque no mercado e consulte um escritório externo para ver se o que você faz aqui no Brasil pode ser feito lá no exterior. Porque da mesma forma que eu critiquei que existem empresas estrangeiras que simplesmente traduzem a página inicial para o português, dando a entender que estão no Brasil e no final não estão, existem empresas brasileiras que acabam fazendo isso no exterior. Uma estratégia muito interessante é criar um endereço, um representante comercial no outro país, porque isso dá uma certa credibilidade. E aí, é claro, para contratar essa pessoa, não vai fazer isso sem antes consultar um advogado especializado em contratos. Mas essa aqui é uma proibição que a Amazon tem e se você não cumprir, você vai ver que existem consequências maiores, além do fato de eles te pedirem alguma indenização. E o que me chamou a atenção aqui é que no Brasil os jovens são os menos protegidos, né? Porque a partir de 12 anos o Estatuto da Criança e Adolescente já fala que é adolescente e já entende que existe um certo discernimento do que está vendo na internet. E nos outros países isso é aos 13, aos 16 ou aos 18. Ou seja, lá presume-se um menor senso crítico dos jovens do que aqui. O quanto isso é bom ou é ruim pode ser assunto para um outro vídeo, para um outro cenário. Cláusula 4. Quando eles falam das taxas, o preço pago pelo serviço tem um link que remete a um outro documento. Eu não vou analisar preço aqui, porque isso é uma questão de gestão, só apresentaria isso para o cliente ver se está de acordo e se entendeu como funciona, mas existem duas formas de cobrança aqui, impressão e clique. A impressão é mostrar o teu anúncio, o clique é quando a pessoa que viu o teu anúncio clicou nele. E a forma como esse contrato está redigido, ela é a forma como usualmente os contratos são redigidos fora do Brasil.
mas para nós brasileiros ela causa uma certa estranheza. Porque como que se faz aqui no Brasil? Nós costumamos escrever assim: olha, as minhas obrigações são essas e eu não me responsabilizo por tais fatos. E aqui no contrato da Amazon, eles falam o seguinte: faz parte do jogo que pessoas sem intenção de comprar cliquem no seu anúncio. Eu vou te cobrar e você está sabendo que isso acontece. Ou seja, eles dão a real de como funciona. E se você concorda com isso, você assina. Se você não concorda, você não assina. Mas não cabe aqui depois você questionar que recebeu muitos cliques e simplesmente não recebeu, não vendeu aquele produto apesar da quantidade grande de cliques. Isso não entra em discussão aqui. Faz parte do jogo e você está aceitando. E quando eu li essa cláusula, eu lembrei do início do e-commerce, quando existia uma prática desleal no mercado. Quem é mais antigo deve se lembrar. Hoje em dia acho que é mais difícil, pelo menos eu não ouvi mais. Porém, existiam empresas, por incrível que pareça, que ficavam entrando na internet e gerando boletos fantasmas. Quer dizer, a pessoa não queria comprar, mas ela entrava na promoção do concorrente e ficava gerando boletos. Ao gerar esses boletos, como existiam 2 dias para compensar, por 2 dias a empresa que estava na promoção e que estava investindo em publicidade, ela tirava do estoque esperando a venda. 2 dias depois, quer dizer, investiu 2 dias em publicidade, achou que vendeu tudo e no final não tinha vendido nada. Eram pessoas de má fé simulando compras que não iam se concretizar porque o boleto não foi pago. É claro que isso foi facilmente observado pelas vítimas, né, por quem estava sofrendo o prejuízo. Isso fez com que os cartões tivessem uma melhor aceitação e o número de produtos vendidos na internet fosse maior do que o estoque. Gerou um certo problema, porque em alguns casos houve um overbooking, digamos assim, do estoque. Alguns clientes acabavam recebendo com atraso, porque nem sempre era fraude, mas com o tempo eles conseguiram identificar esses padrões de comportamento e diminuir essa prática. Não sei se foi pensando nisso que a Amazon escreveu essa cláusula, mas se alguém tiver de má fé e começar a clicar nos teus anúncios, porque eles vendem o mesmo produto e com isso rapidamente você gasta a sua verba do dia e aí deixa de aparecer colocando eles na frente, pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, a Amazon não se responsabiliza e você precisa saber que isso faz parte do jogo. Né? Não vou entrar no mérito, né? E por favor não faça isso com os seus concorrentes. Uma outra questão que está aqui é que se houver alguma cobrança indevida, você tem 60 dias para reclamar. Depois disso, não tem nada que você possa fazer. A cláusula 6ª, ela fala de privacidade. Então, a Amazon está te dizendo que todos os números referentes aos seus anúncios você não pode mostrar para terceiros, que esses são números que ela pede privacidade. E ao assinar o contrato, você concorda com isso. E por quanto tempo você tem que guardar esses números? Por até 5 anos depois que o contrato terminar. Então, se você tem uma relação contratual com a Amazon de 10 anos, você não pode mostrar os números dos primeiros anos, porque o contrato ainda está vigente.
Quando o contrato terminar, você espera 5 anos e aí pode mostrar. Essa é uma confusão que às vezes acontece. As pessoas acham que são as informações dos últimos 5 anos que estão protegidas. Neste caso aqui, são 5 anos depois que acaba o contrato. E a Amazon ainda fala mais. Qualquer quebra nessas informações de privacidade, que ela vai poder reclamar não apenas indenização, mas qualquer outro meio de compensação. Então pode ser, aqui não está expresso, mas pode ser que ela resolva que você não vai mais poder fazer negócios com ela, ou ela pode exigir algum tipo de retratação sua. Aqui não fala, está muito aberta, está muito genérica. Então, o que você precisa tomar cuidado? Vai assinar esse contrato? Os funcionários ou os prestadores de serviço que forem ter acessos a esse número, eles precisam saber que não podem contar para ninguém, não podem mostrar para ninguém. E aí você amarra o seu contrato com essas pessoas, indicando essa cláusula da Amazon. Mesmo que eles não tenham o mesmo patrimônio que você, faça um treinamento para que essas pessoas saibam o que estão assinando, o que estão fazendo e o que não podem mostrar. Porque senão, caso você tenha problema, não vai poder dizer para a Amazon, mas foi o meu funcionário, mas foi o meu prestador de serviço. Não, a responsabilidade é toda sua. Depois, aí eu pulo para a cláusula 10, que fala dos disclaimers, que são as observações. Essa, se você quiser ler só alguma coisinha do contrato, tá com preguiça ou de repente você não sabe inglês e precisa passar no Google Tradutor, essa cláusula, disclaimers, todo contrato tem. E é fácil de ver porque ela é escrita em caixa alta, só usa letra maiúscula. Então, se você não quer ler o contrato inteiro, mas está querendo saber algumas coisas, essa é uma das cláusulas que você pode pular direto para ela e dar uma olhada no que você está abrindo mão, né? E primeiro o seguinte, a Amazon está te falando que não garante resultado. Você pode investir milhões e não vender nada. E ela não tem nada a ver com isso. E a outra coisa, é que ela não vai aceitar, você abrir mão de questionar qualquer critério na distribuição dos anúncios. Na posição da página, na periodicidade, para quantas pessoas está mostrando, o perfil das pessoas. Isso é informação da Amazon, ela não vai te dizer e você não vai questionar. Quer dizer, ou você confia no serviço, você está pagando por um serviço, acreditando num resultado, e aí cabe a você ver, esse resultado está me favorecendo ou não. Se não favorece, cai fora, acaba o contrato. Se favorece, continua. Mas a Amazon não vai te dar nenhuma explicação sobre o que ela está fazendo. Nas disposições gerais, que é a cláusula 13, existe um item para lei aplicável e jurisdição. Em relação à lei aplicável, existe uma regra geral para todos os países de que nada neste contrato pode contrariar as leis americanas. E é claro, isso dá para entender porque a Amazon é uma empresa americana. Em tese, você não tem que se preocupar com isso, porque claro que se houver algum problema em relação ou alguma questão muito peculiar em relação a leis americanas, eles vão ser os primeiros interessados a avisar todo mundo. Então você, acessando o seu e-mail, você já vai descobrir se tem alguma diferença, alguma alteração nas leis americanas. Em princípio,
O que eu posso ver como algum impeditivo é que nos Estados Unidos existe uma série de países com os quais, em tese, você não deveria fazer negócios. Se você faz negócios com eles, você se queima com os Estados Unidos, digamos assim. Eu sei que não é o termo jurídico mais certo de se falar, porém, caso você resolva importar ou exportar produtos e serviços desses países, a minha sugestão é que você não use o mesmo CNPJ que você usa para contratar a Amazon. É algo fácil de driblar, mas quem lida com esses países já sabe que tem essas consequências e já precifica em relação a eles, já sabe todo trâmite e dificuldade. Se um país é proibido, logicamente a Amazon não vai estar distribuindo ou divulgando nele. Então, nesse sentido, que eu acho que poderia ter alguma consequência pensando no empresário brasileiro. Agora, se houver alguma disputa, alguma questão para questionar com esse contrato, a Amazon divide em duas questões. A primeira são as relacionadas à propriedade intelectual. De repente você fez uma publicidade e colocou a marca de uma outra empresa, que não é a sua, que você não tem autorização para divulgar. Ou você está vendendo um produto falsificado e isso deu algum questionamento lá. Nesses casos, funciona, a sede é a jurisdição aqui da cidade de São Paulo. E como você declara aqui que você é uma empresa que está constituída de acordo com as leis locais, ou seja, de acordo com as leis brasileiras, este é um contrato feito entre uma empresa que quer anunciar numa mídia, ou seja, uma empresa que sabe o que está fazendo. Então, pelo menos toda a redação aqui do contrato, ela é feita para afastar a confusão com uma relação de consumo. Você dizer que você tem um fórum privilegiado porque você é consumidor deste serviço da Amazon é uma construção bem forçada. Tá? O contrato é escrito para ser entre empresas e uma empresa que anuncia, ela não é consumidora desse serviço. O serviço faz parte da expertise de marketing da empresa. Então, não tem relação de consumo aqui, não tem como você querer que seja a jurisdição no lugar em que você está. Vai ser a cidade de São Paulo. E para todas as outras situações presentes que possam acontecer entre você e a Amazon, existe uma cláusula de arbitragem. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá é que foi escolhida para resolver qualquer disputa. Então não dá para entrar no juizado de pequenas causas, não dá para entrar na justiça comum para questionar a Amazon. O critério é esse, é a Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá e a arbitragem vai ser feita em inglês. Então, quem estiver dando aceite, dando que concorda com este contrato, está sabendo no que está se metendo. Na prática, não coloque na Amazon um dinheiro que você pode precisar depois. Por exemplo, você coloca um crédito ou você abre um crédito e vão lá e hackeiam a sua conta. Este é um prejuízo que você pode aguentar ou não, pode ser que você quebre. Porque se for um valor que pode ser que você quebre, como que você vai ter recursos para encontrar um escritório especializado em arbitragem na Câmara de Comércio Brasil-Canadá para te defender em relação a isso? É claro que a primeira tentativa é sempre amigável em relação à empresa.
Se eles perceberem que o erro foi deles, eles vão estornar, né? Eles não são malucos de criar um precedente que coloque em xeque a credibilidade deles. Já deu para ver pela redação do contrato que existe uma preocupação em agir de acordo com as normas do país, que não é toda empresa internacional que tem, mas você tem que se resguardar. Então, como que dá para fazer quando existe uma cláusula desfavorável a nós no contrato? É preciso criar procedimentos ou travas nas decisões para o prejuízo não seja tão grande. Não seja tão grande. O risco jurídico, uma vez identificado, é possível de ser diminuído com práticas, procedimentos, treinamentos. Essa é a importância de entender o contrato antes. Vocês não podem simplesmente dizer não vou vender, não vou anunciar pela Amazon, mas você pode entender o que isso significa de impacto no seu negócio. E essa é a função do jurídico, te ajudar a pensar junto a como resolver os riscos que você está assumindo. Isso acontece nesse contrato, ou acontece em todos os outros. E aí, tem aqui também na link que leva para regras adicionais. Link que leva para as taxas, para o preço dos serviços, e tem o link para as taxas adicionais. E aí a gente fica sabendo que no Brasil a Amazon chama-se Amazon Serviços de Varejo do Brasil Limitada. Tem lá no contrato também uma hora que fala esse nome, mas aqui fala que a Amazon Serviços de Varejo do Brasil Limitada, ela é independente como controladora dos dados pessoais que circulam dentro da plataforma. Essa é uma das informações que todo contrato precisa ter, porque existem informações lá dentro, né? Existem dados pessoais. As pessoas que compram de você são pessoas naturais, que têm dados pessoais. E aí quem que vai controlar isso? Aqui nas regras, eles fizeram como se fosse um anexo ao contrato para contemplar a LGPD. Isso é muito positivo. Isso mostra que você não tem controle sobre as informações, então qualquer problema de vazar dados, a Amazon vai providenciar essas questões. E tem aqui também nas regras adicionais uma prerrogativa da Amazon de a qualquer momento mudar a sua linha de crédito e também, se ela perceber que recolheu algum imposto errado, você está autorizando ela a debitar do seu crédito esse imposto que faltou ser pago. Então pode de repente, de uma hora para outra, aparecer um débito lá que você não sabe, e eles vão te falar, calculamos errado o imposto, agora é dessa forma, e você não vai ter o que questionar. Então, essas são as considerações que eu tenho sobre esse contrato. Espero que o ruído da rua não tenha atrapalhado tanto a compreensão. E se você tiver qualquer dúvida, se tiver algum contrato que você considere interessante, que eu faça análise, escreve aqui embaixo. Como você pode ver, uma análise jurídica de um contrato, ela é um bate-papo, né? É claro que se estivéssemos numa reunião, você me traria suas dúvidas, e a partir do que eu li, nós conseguimos chegar a uma conclusão, se vale a pena assinar ou se não vai assinar, e uma vez assinando, quais procedimentos são necessários, quais treinamentos a equipe que vai ter acesso direto a essas funções precisa ter. Aí se escreve isso e se implementa dentro das atividades normais da empresa. Todo funcionário novo que entra recebe ali a cartilha ou assiste um vídeo, que às vezes eu faço vídeo como esses aqui, explicando os pontos principais. As empresas gostam
fazer teste, outras simplesmente é só assistir ou assinar que entendeu. Fica a critério de cada cliente. Mas essa eu achei um exemplo bem interessante. Se você achar, coloca aqui embaixo. E essa é a ideia principal do contrato. Tá certo? Te convido para assinar o canal para ver os outros vídeos que falam de questões contratuais, sem uma visão muito prática. E estou à disposição. Um abraço.